Olá, eu sou a Lari Colebrusco, sou hipnoterapeuta, Theta Healer e apresentadora do Intensamente. E hoje vamos conversar com o Dr. Eduardo Silva, que é neurocirurgião e adepto da meditação. Então vamos falar sobre a meditação, sobre respiração, o silêncio. E será que nós usamos o potencial máximo do nosso cérebro? Vamos conferir? Estamos aqui com o Dr. Eduardo Silva, que é neurocirurgião. É um prazer imenso tê-lo no nosso programa e compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. E vamos falar sobre a meditação. Quais seriam os benefícios para a nossa mente? A meditação é muito importante porque através da meditação você consegue acalmar a mente. Você consegue entrar no seu mundo interior, acessar a barreira. Aqui tem o consciente e aqui o subconsciente. Então você atravessa a mente crítica, essa mente racional, e você atravessa para a mente do nível inconsciente. Atravessando a mente no nível inconsciente, você deixa de ficar pensando, de ficar com a mente agitada, você permite uma calmaria. Uma analogia que eu posso fazer é o seguinte: quando vai num lago, você joga uma pedra. Naquele epicentro da pedra, então há um redemoinho, muitas ondas. E a partir daquele momento que passa, então vai acalmando até ter um equilíbrio. Então, além de acalmar a mente, você anula a tua mente crítica, você entra na profundidade do seu inconsciente. Com isso, você consegue ativar as ondas cerebrais, que é as ondas que te permitem resgatar e armazenar energia. Quando estamos nessa mente consciente, na mente racional, nós gastamos muita energia. A partir do momento que nós saímos dessa mente consciente, que é elaborado pelas ondas betas, e nós vamos para a mente subconsciente, nós atravessamos as ondas alfa. A onda alfa é bem simples, você fechar os olhos, respirar fundo, já começa a aprofundar nas ondas alfa. Agora, a onda que é a onda da cura, inclusive a onda do Theta Healing, é a onda Theta. A onda Theta, aonde entra num sono, já um sono mais superficial, você desliga o corpo e começa a desligar a mente. E aonde tem o sono REM. E através da meditação é possível chegar nesse aprofundamento. No sono REM é produzido a GABA, que é um neurotransmissor semelhante aos benzodiazepínicos, e é um transmissor que acalma a mente, relaxa. E como eu falei, a mente da cura é produzido também endorfinas, é produzido hormônio do crescimento, e isso revitaliza o corpo. E quando chega na profundidade maior, nas ondas delta, a onda delta produz serotonina. Hoje nós sabemos que o grande número de pessoas que estão no estado de agitação mental, ansiedade, mesmo depressão, eles têm um nível mais baixo de serotonina. E é possível, através da meditação, entrar nesse estado de profundidade da mente, e com isso você produz não só os hormônios que eu falei anteriormente, mas principalmente serotonina, e na serotonina você consegue ter mais paz de espírito, mais calma, e pode estar numa condição de tranquilidade mental. Isso é muito importante. Então a meditação nada mais é do que você entrar na profundidade do seu subconsciente e com isso adquirir a paz de espírito. Maravilhoso.
As pessoas hoje em dia elas andam muito agitadas e elas não têm consciência dos pensamentos, como o senhor falou, gasta energia, né? Essa energia desperdiçada. Então, com a meditação, consegue organizar mais os pensamentos, se auto-observar, seria um autoconhecimento? Sem dúvida, Lário, você colocou num ponto assim, muito importante. No dia a dia, as pessoas são muito agitadas, o número de informação é tão grande, elas acordam já vendo o WhatsApp, já vendo o Instagram, já vendo notícia, eventualmente na televisão, no jornal, no rádio, e o número de informações começa a levá-las a perder energia, porque isso é cansativo. Sim. E, além disso, as preocupações. As pessoas estão se preocupando com coisas que normalmente nem sempre vão acontecer. E, além disso, o grau de ansiedade, elas ficam ansiosas. O que é ansiedade? Nada mais é do que uma preocupação com o futuro. E, na maioria das vezes, é mais perda de energia do que de benefício. Porque na ansiedade as pessoas produzem principalmente muita adrenalina, produzem cortisol, e isso, quando é produzido numa quantidade muito alta, isso leva a um desgaste, a uma degeneração em todo o corpo e principalmente o nosso cérebro. Há vários trabalhos mostrando que em torno de 90% de todas as doenças ou de todas as dores e sentimentos que as pessoas sentimentos que eu posso chamar de maléficos, elas estão associadas com um alto nível de estresse. E como você chamou bem a atenção, quando você aprofunda nas ondas cerebrais de teta e delta, você revitaliza seu corpo e sua mente. Agora, quando você está numa onda agitada, que é a onda do estresse, a onda da preocupação, da ansiedade, você perde energia. Certo. E o que seria neuroplasticidade? Tem a ver com isso? Tem muito a ver. A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas conexões. É como se nós tivéssemos, na verdade, uma reserva biológica neural. A partir do momento que nós começamos a aprendermos coisas novas, fora da rotina, coisas que, por exemplo, uma língua, isso mesmo eu recomendo pessoas assim de 80 anos, 70 anos, 90 anos, aprender uma nova língua, aprender jogos, fazer palavra cruzada. Então isso forma novas conexões. Essa formação de novas conexões, ele rejuvenesce o cérebro, ele aumenta o foco, aumenta a concentração, aumenta o aprendizado, e a pessoa, ela permite, inclusive, voltando à meditação, quando a pessoa medita muito, ela permite essa neuroplasticidade com maior eficiência. Então seria assim, a mente, a gente também teria que treinar, igual o pessoal vai na academia, também teria que ter um foco, uma disciplina, um propósito para querer alterar isso. Sem dúvida. Quando as pessoas não têm um foco, como você bem disse, um propósito, eu analiso e faço a analogia seguinte, um barco em alto mar e sem um leme, sem uma direção definida. O que acontece? A onda vem para um lado, empurra o barco, vem para o outro, empurra o barco. Então as pessoas ficam na dependência das circunstâncias da vida, e quando você não tem um propósito, você não define uma meta, um teu sonho, alguém está definindo para você. E quem é esse alguém? Pode ser seus pais, pode ser seu empregador, pode ser seu colaborador, pode ser o governo, pode ser a religião, pode ser o professor. Por isso que é fundamental você ter um rumo, uma direção na vida com um propósito para você conseguir e batalhar para os seus sonhos se tornarem realidade. Tomar as rédeas novamente, falar, não, vou criar a minha realidade agora. Por isso que é importante termos planejamento. Nós estamos, por exemplo, no final do ano, e o que acontece? A maioria das pessoas fala, não, agora no dia
1º de janeiro eu vou cuidar da dieta, eu vou fazer atividade física, eu vou ler mais, eu vou meditar. Então, eles fazem vários planejamentos e há vários estudos mostrando que 80% a 85% das metas não são cumpridas e não são realizadas. Por quê? Qualquer empecilho que a pessoa encontra, elas desistem, elas perdem a motivação, elas perdem o entusiasmo. E com isso, elas se sentem frustradas porque elas não tiveram energia, força e um propósito definido para conquistar os seus objetivos. Certo. E sobre a respiração, quais seriam os benefícios? Assim? A respiração é fundamental. A capacidade de uma pessoa média, em torno de 70 quilos, 1,70 m, ela é em torno de 5 litros a capacidade de expansão do pulmão, o que o pulmão consegue absorver de oxigênio. A grande maioria, no mundo atual, o que eles fazem? A ansiedade está tão intensa, a preocupação, eles respiram quase igual o cachorro. Sim. E com isso, a respiração é uma respiração só que nós consideramos torácica, da região costal, entre as costelas. E isso traz pouco oxigênio. Agora, uma respiração ideal é aquela respiração onde você, na hora que inspira, você expande o seu diafragma. Inclusive, tem orientado colocar uma mão aqui no tórax e a mão outra no abdômen. Se você estiver inspirando com uma quantidade de ar suficiente e razoável, há uma expansão na mão que está no abdômen, ela é levada para frente, é sinal que você está respirando bem. E nós sabemos que os efeitos benéficos de uma boa respiração, vou falar inicialmente para o cérebro. Para o cérebro, ele, como aumenta a troca gasosa em termos de alvéolos, vai ter um sangue mais oxigenado, maior quantidade de sangue e maior quantidade de nutrientes. O nosso cérebro, ele, apesar de ter 2% em média do peso corporal, ele consegue absorver em torno de 20 a 24% do sangue, do oxigênio e da nossa energia. E, além disso, que eu falei especificamente para o cérebro, para o corpo, ele irriga todas as células do nosso corpo, melhora as trocas metabólicas, melhora os nutrientes, e toda vez que você inspira uma respiração profunda, que nós chamamos de diafragmática, o que acontece? Vai estimular os nervos vagos. Os nervos vagos são nervos que saem do tronco cerebral e ele inerva todo o nosso abdômen, tórax e as vísceras. E essa estimulação da respiração diafragmática, ele estimula o vago, e o vago ele tem grande parte parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático é o sistema que desacelera, é o sistema que breca a nossa agitação, a nossa ansiedade. Nossa, complexo, né? Complexo e é simples, né? Simples ao mesmo tempo. E além de ser simples, é muito benéfico. Sim. Não é só o nosso cérebro, é o nosso coração, os nossos pulmões, tudo está sendo beneficiado. E eu falo, tem muita gente que às vezes fala, mas eu não tenho tempo para isso. Né? Um exercício simples desse, da respiração, eu costumo falar que a respiração também nos traz para o momento presente. Né? Quando a gente presta atenção na nossa respiração, a gente traz a consciência, né, para o aqui e para o agora. Isso é fantástico, porque as pessoas estão tão desconectadas, estão tão conectadas no mundo externo, que elas se propõem ou guardam ou se dedicam muito pouco tempo no mundo interno. A partir do momento, isso todas as escolas de meditação, quando a pessoa não tem uma prática de meditação, o que eles fazem? Concentra na inspiração e na expiração. Então, a partir desse momento, você concentra na inspiração. E você já tirou o foco do mundo externo e você começa a entrar para o mundo interno. E, eventualmente, se você, com a prática, com o tempo, fechou os olhos
E nós sabemos que os nossos olhos, ele é o nosso sistema em termos assim de entre dos sentidos, é o que mais ativo. Ele perfaz uma média da pessoa acordada em termos de estimulação em torno de 60% ou até mais. Se você respirou profundo, ficou bem posicionado, porque isso permite uma troca energética e passar energia desde os chakras baixos até uma expansão para o chakra coronário. E você fechou os olhos, só essas atitudes já te permite você centrar e ir para o mundo interno, como você bem disse. E aí, estão gostando? Mas calma que depois do intervalo tem mais. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Estamos aqui com o Dr. Eduardo Silva, neurocirurgião. E agora eu quero saber como que nós podemos fazer para aumentar o potencial do nosso cérebro. Essa é uma questão interessante porque a grande maioria das pessoas, elas vivem, vamos falar, numa vibração ou até uma comparação com um carro, analogia, numa rotação muito baixa. E nós temos assim um potencial infinito para nós desenvolvermos. Por exemplo, é possível uma pessoa falar 10, 12, 15 línguas se ela se dedicar. Então, o nosso cérebro tem capacidade para isso. É possível a pessoa, em qualquer área da vida, manter uma performance muito alta se ela treinar para isso. Agora, uma coisa muito interessante, algumas pessoas nascem com determinados dons e eventualmente vai adquirindo os talentos com o tempo. Agora, todos nós que temos cérebros saudáveis, nós podemos potencializar o nosso cérebro. Então, isso só depende de um planejamento, depende de dedicação, depende de disciplina. Para que o cérebro seja saudável, primeiro nós precisamos ter, como eu falei anteriormente, ter oxigênio em boa quantidade, através de uma respiração diafragmática, ampla. Nós precisamos ter nutrientes, porque como um carro, se não tiver gasolina, o carro não anda, e o cérebro também não funciona. Nutrientes, e que tipos de nutrientes? Nutrientes que são saudáveis para o cérebro. Hoje nós estamos numa era de industrialização, de produtos processados e produtos assim, com a agitação das pessoas, elas têm muito pressa em comer. Tem pessoas, por exemplo, que sentam numa mesa, elas praticamente engolem, elas não sabem o sabor da comida, elas não deglutem, elas não mastigam como deveria. Então é importante termos alimentos saudáveis. E o que são os alimentos saudáveis para o cérebro? São alimentos baseados principalmente em gorduras boas, porque o nosso cérebro tem 60%, tirando o líquido, a água, em gorduras. E essas gorduras são principalmente gorduras poliinsaturadas, que são os ômegas, gorduras saturadas e gorduras monossaturadas. E o que são isso? Então, são os óleos de peixe, eventualmente peixe que não tem a contaminação por mercúrio, castanhas. O cérebro precisa muito de antioxidantes, que são os carotenoides, os flavonoides, que é dado principalmente por uma alimentação colorida, que nós chamamos de alimento arco-íris. Precisa de muita água. Muitas pessoas, principalmente idosos, que têm perda de memória, está faltando água. Líquido. Então precisa de alimentar, de ingestão de líquido, de respirar
fazer atividade física. Atividade física é fundamental. A maioria das pessoas fala, caminhada tá bom. Caminhada é uma delas, porque o cérebro precisa de aumentar os seus nutrientes, aumentar o oxigênio e mesmo a circulação através da atividade física. Só que caminhada só promove, no caso, a endorfina. Agora o cérebro precisa de equilíbrio, então fazer exercícios de coordenação motora, jogos, por exemplo, ping-pong é um exemplo bem típico, a pessoa fica de um lado para o outro, então ela está ativando a visão, está ativando a audição, está ativando a parte sinestésica, e quanto mais complexo a atividade física, mais o cérebro está se beneficiando. O cérebro precisa, para ter alta performance, de meditação, como eu falei, abaixar as ondas, aonde ela vai ser possível uma maior concentração, um maior foco, maior atenção e mais aprendizado através da meditação. E o cérebro precisa também de sono, de dormir. As pessoas que não dormem um tempo de 7, 8 horas, elas produzem um excesso de cortisol, pouca melatonina, e produzindo pouca melatonina, ela vai produzir pouca serotonina. Então entra num círculo vicioso aonde elas ficam mais excitadas, mais ansiosas, mais agitadas e elas não armazenam energia e elas durante o dia não têm energia. Resumindo, para alta performance, boa oxigenação, boa alimentação saudável, com muita gordura saudável, principalmente os ômegas, exercícios, sono, meditação e vou até mais longe. O cérebro ele se regenera, não só o cérebro como o corpo, mas jejum prolongado. Até algum tempo atrás tinha-se um conhecimento que as pessoas precisavam comer de 3 em 3 horas. Hoje isso já caiu, é um mito. As pessoas podem se alimentar com alimentos saudáveis, nutritivos, de preferência orgânicos. Ela pode ter 1 a 2 refeições por dia, evitar alimentar após os 18, 19 horas e permitir um jejum de 12 a 18 horas por dia, porque isso produz uma limpeza das toxinas do nosso cérebro e nos dá mais foco, energia e atenção. Sim, eu vejo como as pessoas andam muito ansiosas, né, estressadas, elas acabam buscando na comida muito doce, muita quantidade, né? Seria uma válvula de escape ali, né? Quando a gente está no aqui, no agora, você vê que não precisa. E realmente não precisa. E normalmente todas as compulsões alimentares, sexuais, compra, são válvulas de escape. E agora um fator muito importante em termos de alimentar é que o que as pessoas comem? Elas comem calorias que dá energia, só que não nutre. Sim. E com isso as pessoas comem muito carboidrato. E carboidrato, o que acontece? Quando a pessoa come muito carboidrato, há um pico de produção pelo pâncreas de insulina. E esse carboidrato, ele dá energia imediata e depois ele é armazenado em gordura. Sim. E com isso, a pessoa tem fome novamente, porque como houve um pico de insulina, abaixou. E eu recomendo em todas as palestras, todas as conversas com os pacientes, banir principalmente as farinhas brancas, os açúcares brancos, se alimentar de carboidrato, usar carboidrato mais complexo e principalmente as substâncias que tenham fibras, como vegetais e frutas. Sim, ótimo. Bom, então as pessoas, o senhor falou de ansiedade, de insônia, né? Tem a depressão. Eu falo muito que essas doenças, assim, quando a gente está no aqui e no agora, né, elas não costumam aparecer. Não costuma porque uma das coisas que eu falo muito em palestras é qual momento você respira, no ontem ou no amanhã. No ontem remete, quando as pessoas estão muito focadas, ao passado. E ao passado, o que as pessoas vão recordar? Na maioria das vezes, infelizmente, eventos de tristeza, eventos que levam à depressão.
Então eu recomendo, e tenho isso para mim, passado, o que eu aprendi com o passado. Então serve como lição. Futuro as pessoas estão preocupadas, o que vai acontecer amanhã? 90% das preocupações, segundo estatísticas e trabalhos, nunca vão acontecer. Então elas estão perdendo o seu tempo, e perdendo o seu tempo perde energia. Agora, a partir do momento que você foca no aqui e agora, através de uma respiração, através de uma concentração, de uma meditação, é o lugar onde está se vivendo. Sim. E com isso não se perde energia. Sim, ótimo. Bom, adorei o nosso bate-papo. E o doutor quer falar um pouquinho do evento? Eu criei um evento que chama Cérebro em Alta Performance, convido a todos para participar. Esse próximo vai ser dia 29, 30 e dia 1º na Fazenda Talhadão. É uma imersão na natureza, junto à cachoeira, e lá vai ter a oportunidade de vivenciar como você pode ampliar a sua capacidade de performance do seu cérebro. Isso vai te trazer possibilidades de manter mais calma, mais paz de espírito, mais energia e uma visão ampla de futuro e de reprogramação da tua vida. Você é o meu convidado. Ótimo. Hoje em dia o que todo mundo busca é a paz, né? Mais do que o dinheiro. O dinheiro, ele te traz possibilidades de adquirir coisas materiais. A paz e a saúde não se vende, não se compra. E quando a pessoa tem paz, ela consegue adquirir dinheiro. Sim. Agora, quando você tem dinheiro e não tem paz, normalmente você tem a chance de perder. Muito obrigada, eu amei. Obrigado pela participação. Obrigado a você pela oportunidade e espero que todos possam refletir no que foi comentado e que possam, através desses comentários que nós fizemos, poder ver uma possibilidade de melhora e principalmente colocar em prática. Exatamente. Quer deixar um Instagram para o pessoal acompanhar? O Instagram e o meu Facebook é Cérebro em Alta Performance. E lá eu procuro compartilhar como a pessoa informações pode melhorar não só a performance do seu cérebro, da sua saúde e muita espiritualidade também. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a vocês. Bom, e hoje estamos encerrando o programa Intensamente, fechamos com chave de ouro. Espero que tenha auxiliado na caminhada de vocês, do autoconhecimento, na busca pela paz. E para quem quiser continuar assistindo meus vídeos, tem o canal Lari Colebrusco e o Instagram Lari Colebrusco. E aproveitando para convidar vocês também para o curso de hipnose clássica que eu vou dar aqui em Rio Preto, nos dias 18 e 19 de janeiro, no Hyatt. Pode me mandar mensagem que eu dou mais informações. Muito obrigada!